No último vídeo eu discuti pirataria e violação de direitos autorais no século XIX, e um pouco de plágio ao mostrar definições de 4 dicionários dos anos 1800 e um artigo do Review and Herald. No entanto, uma das revelações impressionantes que você encontrará ao ler o relatório Remick é que este advogado nunca aborda o elefante na sala. O elefante sendo que Ellen White afirmou que não apenas os seus escritos foram inspirados por Deus, mas aqueles que rejeitam seus escritos rejeitam Deus. É por isso que a origem de seus escritos e ideias são tão importantes. Claro, quando você afirma ter conhecimento e perspicácia que nenhum outro ser humano tem, as pessoas são justamente céticas, a menos que você tenha nascido no Adventismo. Nesse caso, você geralmente aceita que pessoas inteligentes descobriram isso e você segue sua vida. Mas se você decidir olhar mais profundamente para responder aquela pergunta persistente em sua mente, você logo começa a se perguntar se ela era quem ela dizia ser. Porque quando você pensa sobre isso, se as alegações dela são verdadeiras, Ellen White seria a pessoa mais significativa a ter vivido nos últimos aproximadamente 2000 anos. Ela seria mais importante do que qualquer presidente, governante, artista, filósofo, inventor, cientista e possivelmente até Martinho Lutero, que liderou a Reforma. Por quê? Porque ela alegou que Deus falou com ela e deu-lhe instruções para serem dadas à igreja. Ela seria uma nova fonte de revelação divina. E todos nós desejamos ter novos insights do céu. Qualquer coisa que conecte nosso reino com o reino celestial é uma compra instantânea. Porque todos nós queremos saber mais sobre o que existe além. Então eu quero continuar com este tópico de plágio que comecei na parte 3, focando em algumas de suas visões, sonhos e testemunhos para na igreja. Porque uma pergunta que todos têm que descobriram o plágio de Ellen White é se ou não isso infiltrou suas visões e sonhos. Para muitos isso é compreensivelmente um grande alerta vermelho. Vamos começar focando no que Hammett chama de um dos fatores mais importantes entre pirataria e violação de direitos autorais. Aquele do plágio, que é a intenção de enganar. Um dos fatores mais importantes do ponto de vista legal entre o crime legal de pirataria de direitos autorais e o ato de plágio. Novamente, note que ele não chama plágio de um problema legal como ele faz com pirataria e violação de direitos autorais. É a intenção com que tal apropriação é feita. Um plagiador, portanto, tira de outro e utiliza o que é tirado com a intenção de que o material apropriado seja visto como originado pelo apropriador e não o originador. Portanto, Poe estava eminentemente correto em concluir de um ponto de vista literário que o plagiador sempre espera que ele não seja descoberto, e embora mais possa ser adicionado de um ponto de vista legal. A intenção do tomador é de extrema importância. Richard Posner, um juiz e palestrante sênior na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, escreveu em 2007: "Ocultação está no coração do plágio." Acredito que Remick e Posner resumiram bem o debate sobre plágio nessas afirmações, porque concordo que a principal questão para quem se atreve a questionar a origem de seus escritos é o plágio. Não é se os livros dela poderiam ser levados ao tribunal, como a igreja gostaria que você acreditasse. O grande problema é que ela se dizia mensageira de Deus e que o Espírito Santo ajudou a escrever seus livros. Assim, uma origem alternativa levanta questões. Ela escreveu, entre muitos exemplos, que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia, que é outro nome para os escritos de Ellen White. Estou feliz que você está tendo sucesso em vender meus livros, pois assim você está dando ao mundo a luz que Deus me deu. Esses livros contêm verdades claras, diretas e inalteráveis, e certamente devem ser apreciados. O ensino que eles contêm não é de produção humana. Essas reivindicações lhe concederam a reputação dentro da igreja como o espírito da profecia. E a crença em seu dom continua sendo um sinal de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da revelação. Mas agora que muitos de seus escritos e algumas de suas supostas experiências sobrenaturais foram descobertos em outros livros por aqueles que testam suas afirmações, a questão da intenção está em primeiro plano. Então, não é fascinante que Hammett nunca tenha abordado que ela afirmou ser uma mensageira de Deus, ou mais do que uma profeta, em seu relatório? Em vez disso, ele optou por omitir este contexto muito importante de suposta revelação sobrenatural. Claro, somos ensinados no Adventismo que Ellen White tinha uma educação escassa. Então, para abordar a intenção de não citar outros autores, uma pergunta justa a nos fazer é: ela sabia como citar? Aqui está o periódico The Health Reformer, de julho de 1873. Isso foi publicado antes de quase todos os seus livros serem escritos. Na página 220, encontramos o departamento da Sra. White e este artigo sobre educação adequada. Se olharmos para o fundo da página 222, encontramos as iniciais de Alan G. White.
Neste artigo, Ellen defendeu a educação das crianças e jovens com boa educação e formação moral. Ela falou contra a ociosidade e autoindulgência dos ricos. Aqui, no final da página 220, ela escreveu: recortei de uma troca a seguinte informação sobre religião cotidiana e então incluí uma citação de outra publicação. Então ela escreveu: estou encantada em encontrar o seguinte naquele inestimável trabalho intitulado O Conselheiro da Jovem Senhorita pelo Reverendo Daniel Wise. Pode ser obtido em qualquer sala de livros metodista. Ela então continuou a citar parte deste capítulo até o fim. Então, ao revisar isso, vejo que ela está ciente do conceito de aspas e de citar o trabalho de outro autor. Isso levanta a questão, então, por que, como regra, ela evita citar em livros que a pintam como uma profeta? Qual é a intenção dela ao não incluir aspas? Se você não usar aspas, os leitores acreditarão que veio de você. É um conceito simples. Quão mais importante seria isso em alguém que afirma ser o profeta do último dia para o mundo? Vamos olhar para outro exemplo, desta vez de 1867. Neste artigo, Ellen White está se defendendo contra acusações de que ela copiou de outros reformadores da saúde. Em um momento, Ellen White, ao descrever como viu um vestido em visões, disse: embora dependa tanto do Espírito do Senhor para escrever minhas visões quanto para recebê-las, as palavras que uso para descrever o que vi são minhas. Aqui ela está falando sobre descrever os vestidos que viu em visão. A menos que me sejam faladas por um anjo, que eu sempre coloco entre aspas. Novamente podemos ver aqui que ela entende a ideia de colocar palavras que não são suas entre aspas. Você pode ver isso acontecer em seus livros, pois eles estão cheios de aspas bíblicas. Mas ela escolheu intencionalmente não citar outros autores em seus livros, mesmo quando usava suas narrativas extrabíblicas. Claro, ao evitar aspas, essas narrativas e ideias extrabíblicas, como eu mostrei na parte 2, então parecem originar-se dela como se do espírito da profecia. Outro exemplo é quando aqueles ao seu redor perguntaram sobre a semelhança entre suas visões inspiradas sobre saúde. E essas visões que faziam parte do movimento de reforma da saúde acontecendo nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ela escreveu: aquilo que escrevi sobre saúde não foi tirado de livros ou papéis. Como relatei a outros o que me foi mostrado, não a pergunta foi feita. Você viu o papel As Leis da Vida ou o Jornal da Cura pela Água? Eu disse a eles que não, eu não tinha visto nenhum desses papéis. Disseram eles: o que você viu concorda muito com muitos de seus ensinamentos. Eu conversei abertamente com o Dr. Lay e muitos outros sobre as coisas que me foram mostradas em relação à saúde. Eu nunca tinha visto um papel tratando sobre saúde. Depois que a visão me foi dada, meu marido foi despertado sobre as questões de saúde. Ele obteve livros em nossa viagem ao leste, mas eu não as leria. Minha visão era clara e eu não queria ler nada até que eu tivesse terminado completamente meu livro. As minhas opiniões foram escritas independentemente de livros ou das opiniões dos outros. Aqui, Ellen White está deixando claro que suas visões foram escritas independentes de livros ou das opiniões dos outros. Seu material veio ao invés de Deus. Ela menciona que, embora tivesse os livros em sua casa, afirmava que não os lia porque queria escrever suas opiniões, independentemente de livros ou opiniões de outros. Porque ela queria que os outros soubessem que escreveu suas visões, independentemente dos livros ou opiniões dos outros. Porque o plágio traz perda de reputação. Ela desejava que seus escritos fossem vistos como originários de Deus e não do homem. Claro, agora vemos que seus escritos sobre saúde dependiam dos pensamentos de outros em seu dia, muitos dos quais foram comprovados como falsos. Agora, lembrando do argumento de Hamek de que os plagiadores pegam com a intenção de que o material seja visto como originário deles. Eu quero compartilhar uma citação escrita por Willie White, filho de Ellen White, 5 anos após sua morte, onde ele relembrou uma conversa com sua mãe. Ele escreveu: nos primeiros dias de seu trabalho, mãe Ellen White aqui foi prometida sabedoria na seleção dos escritos de outros que a permitiria selecionar as joias da verdade do lixo do erro. Todos nós já vimos isso se cumprir, e ainda assim, quando ela me contou isso, ela me advertiu para não contar aos outros. Porque eu fui tão restringido, nunca soube, mas agora estou inclinado a se acreditar que ela viu como isso poderia levar alguns de seus irmãos a reivindicar demais para seus escritos como um padrão com o qual para corrigir historiadores. Eu posso imaginar Willie White entrando no escritório de Ellen White enquanto ela está escrevendo. E ele olha e a vê copiando de outros livros, o que imediatamente o faz questionar o que ela está fazendo. Então ela o chama e diz: está tudo bem, filho. Deus me disse para copiar de outros escritores, mas eu não quero que você conte para mais ninguém, tá bom? Isso faz você se perguntar por que ela era tão secreta sobre onde ela coletou seu material.
Porque ela negou copiar os outros. Sabe, quando as pessoas são pegas fazendo algo errado, geralmente dão uma desculpa para por que executaram o ato e então contam para quem as pega. Por favor, não conte a ninguém. Eu me pergunto o que Ramek diria sobre este aviso dela. Até o filho dela estava intrigado com a repreensão dela. Agora, uma vez que Ellen White afirmou que suas ideias de saúde não foram tiradas de outros autores, tanto em 1867 quanto em 1897, vamos ver de onde eles se originaram e vamos para um famoso exemplo do livro The White Lie, de Walter Ray. À direita tem uma edição original de 1873 dos Testemunhos para a Igreja, volume 20 e 22 de Ellen White, com o primeiro desses testemunhos de 1871. E à esquerda tem uma cópia do Filosofia da Saúde, escrito 14 anos antes do suposto testemunho inspirado de Ellen White, aqui publicado em 1857 pelo pregador Miller Wright, médico e reformador da saúde L.B. Coles. É importante notar que Coles, entre outros nesse período, defendeu o exercício, restrições alimentares como a eliminação de café e chá, evitando medicamentos, parando de fumar e dietas sem carne. Se você é um ávido, esses conceitos serão muito familiares para você. E você pode até estar sob a impressão de que essas eram ideias únicas para Ellen White. Se você gostaria de ler mais sobre o movimento de reforma da saúde, eu recomendo vivamente o livro Profetisa da Saúde, do historiador Ronald Numbers, que foi um palestrante anterior na Universidade Loma Linda. Este livro discute muitas das ideias de saúde que Ellen White defendia originadas. Vamos começar com um parágrafo antes do exemplo de Ray. Os pais legam aos seus descendentes seus próprios hábitos pervertidos e doenças repugnantes que corrompem o sangue e enervam o cérebro. Esta primeira frase ecoa as crenças de Cole, na página 88, de que, se os pais violassem sua saúde, essas características seriam passadas para seus filhos. Assim, os pais têm uma responsabilidade em relação à sua prole que se origina antes do seu nascimento. Então, por exemplo, se um pai bebe café, Coles argumentaria que isso alteraria o sistema nervoso e a qualidade do próprio sangue. Então essas características seriam passadas para os filhos. Ou as propensões dos pais em comer e beber ou comer carne podem fazer com que seus filhos herdem esses apetites, o que resulta em atividade imoral erradas. Em seguida, a maioria dos homens e mulheres permanece ignorante das leis de seu ser e se entrega a apetite e paixão à custa do intelecto e da moral. E parecem dispostas a permanecer na ignorância do resultado de sua violação das leis da natureza. Na parte inferior da página 140, Coles escreveu muito do mesmo. É dever de cada indivíduo estudar as leis do seu ser e conformar-se a elas. A ignorância ou desatenção deste assunto é pecado, e as consequências prejudiciais de tal curso de suicídio gradual. Continuando, eles satisfizeram o apetite depravado e o uso de venenos lentos, que corrompem o sangue e minam as forças nervosas, e em consequência trazem para si mesmos doenças e morte. Seus amigos chamam o resultado de seu próprio curso a dispensação da providência. Nisso eles insultam o céu. Rebelaram-se contra as leis da natureza e sofreram a punição de suas leis abusadas. Você pode ver o contorno desses pensamentos na página 141 de Coles. Sofrimento e mortalidade agora prevalecem em todos os lugares, especialmente entre as crianças. Quão grande é o contraste entre esta geração e aqueles que viveram durante os primeiros 2000 anos? Esta última frase poderia possivelmente ser atribuída às ideias de Horseman, mas esse é um assunto para outro dia. Vamos continuar como Ellen agora faz uma pergunta ao céu. Eu perguntei se essa maré de sofrimento não poderia ser evitada, e algo feito para salvar a juventude desta geração da ruína que os ameaça. Foi-me mostrada uma grande causa do lamentável estado atual das coisas. É que os pais não sentem obrigação de educar seus filhos a conformar-se com a lei física. As mães amam seus filhos com um amor idolatra e indulgem seu apetite, quando sabem que isso vai prejudicar a saúde de seus filhos e, assim, trazer-lhes doença e infelicidade. Essa crueldade gentil é realizada em grande escala na geração atual. Podemos ver aqui que Ellen White afirmou ter perguntado ao céu o que poderia ser feito para salvar a juventude da ruína. E então, imediatamente após dizer que ela foi mostrada em visão, continua a copiar de Coles, como você pode ver antes e como verá depois do segmento de visão. Ela está simplesmente copiando as ideias da Coles. E isso continua durante a suposta visão também. Qual era a intenção dela ao apropriar-se deste material, Sr. Ramek? Por que a enganação? Vamos continuar. Os desejos das crianças são satisfeitos à custa da saúde e bons temperamentos. Porque é mais fácil para a mãe, por enquanto, satisfazer do que negar aquilo que seus filhos clamam. Essas mães estão semeando a semente que vai brotar e dar frutos.
As crianças não são educadas para negar seus apetites e restringir seus desejos, e se tornam egoístas, exigentes, desobedientes, ingratos e ímpios. As mães que estão fazendo este trabalho de semear colherão com amargura a semente que semearam. Estas frases estão relacionadas ao que se encontra na página 98 e no capítulo geral de Coles, sobre pais e guardiões. Neste capítulo, Coles argumenta que, se você alimentar uma criança mais de 3 vezes ao dia, estará cedendo aos seus desejos e violando as leis da natureza. Isso acabará assim com a saúde precária e eles desenvolverão gratificação imediata. Ellen White aqui escreve muito do mesmo. Voltando à página 145, e novamente de Coles, e sob o título O Espírito da Profecia, ela copiou: eles pecaram contra o céu e contra seus filhos, e Deus os responsabilizará. Na próxima sessão, ela copia de algumas páginas diferentes, então estarei alternando entre elas. Se o sistema de educação de gerações atrás tivesse sido conduzido com um plano totalmente diferente, a juventude desta geração não teria sido tão depravada e inútil. Os gestores e professores de escola deveriam ser aqueles que entendem de fisiologia e que tiveram um interesse não apenas em educar os jovens nas ciências, mas para testá-los como preservar saúde para usar seu conhecimento da melhor forma após obtê-lo. Agora, nas páginas 102 e 103, Coles escreve sobre várias ramificações do trabalho, que também incluem exercícios como a oficina mecânica ou atividades agrícolas. Ele também menciona que as pistas de boliche e ginásios são diversões que oferecem exercício. Ellen escreve quase o mesmo, sem dar especificidades. Deveria ter havido em conexão com os estabelecimentos da escola. Para várias ramificações do trabalho, para que os alunos pudessem ter emprego e exercícios necessários fora do horário escolar. O emprego e os divertimentos do estudante deveriam ter sido regulados em referência à lei física e adaptado para preservar a eles o tom saudável de todos os poderes do corpo e da mente. Eu terminarei voltando para a página 145 em Coles. Então, a educação prática deles em negócios poderia ter sido obtida enquanto o progresso literário deles estava sendo alcançado. Os alunos na escola deveriam ter tido suas sensibilidades morais despertadas para ver e sentir que a sociedade tinha reivindicações sobre eles, e que eles deveriam viver em obediência à lei natural que eles poderiam. Pela sua existência e influência, pelo preceito e exemplo, ser uma vantagem e bênção para a sociedade. Vamos parar aqui e passar para outro exemplo da Coles, desta vez do pesquisador Dirk Anderson, e seu site nonegidable.org. Semelhante ao último exemplo, à medida que continuei procurando, encontrei mais e mais semelhanças com carvões. Desta vez, vamos olhar para os testemunhos para a Igreja, volume 2. E terei o livro de Cole novamente aqui à esquerda. Vamos olhar para a seção intitulada Carnes e Estimulantes. Mas antes de fazermos isso, vamos ler o que Ellen White escreveu sobre este testemunho em sua introdução ao testemunho no 15. Meus irmãos e irmãs dificilmente esperarão este número de meu testemunho tão cedo. Mas eu tinha muitos testemunhos pessoais à mão, alguns dos quais são dados nas páginas seguintes. E eu não conheço maneira melhor de apresentar minhas visões sobre perigos e erros gerais, e o dever de todos que amam Deus e guardam seus mandamentos, do que dando esses testemunhos. Talvez não haja maneira mais direta e incisiva de apresentar o que o Senhor me mostrou. Então, neste mesmo testemunho, contendo a informação que ela afirmou que o Senhor lhe mostrou, vamos olhar na página 63 neste capítulo. Carnes e estimulantes. Ela escreveu: serão as pessoas que estão se preparando para se tornar totalmente puras e refinadas, para que possam ser introduzidas na sociedade dos anjos celestiais. Continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e subsistir de sua carne e apreciá-la como luxo, pelo que o Senhor me mostrou, essa ordem de coisas será mudada. E o povo peculiar de Deus exercerá temperança em todas as coisas. Ela começa afirmando que para entrar na sociedade do céu, a igreja do último dia, ou remanescente, vai parar de comer carne para se tornar santa, pura e refinada. Ela continua na página 64. Aqueles que se alimentam em grande parte de carne não podem evitar comer a carne de animais que estão em maior ou menor grau doentes. O processo de preparação de animais para o mercado produz neles doenças, e é feito de maneira tão saudável quanto possível. Eles ficam aquecidos e doentes por dirigir antes de chegar ao mercado. Isso. Os fluidos e a carne desses animais doentes são recebidos diretamente no sangue e passam para a circulação do corpo humano. Corpo, tornando-se fluidos e carne do mesmo. Esses humores são introduzidos no sistema e, se a pessoa já tem sangue impuro, é muito agravado pela ingestão da carne desses animais.
A susceptibilidade a contrair doenças é aumentada 10 vezes pela ingestão de carne. Os poderes intelectual, moral e físico são depreciados pelo uso habitual de carnes. Comer carne desarranja o sistema, obscurece o intelecto e entorpece a sensibilidade moral. Dizemos a você, querido irmão e irmã, seu curso mais seguro é me deixar em paz. Então, de acordo com o espírito da profecia, ou devo dizer de L.B. Cole, se você comer carne, você se tornará pouco inteligente, fraco e se tornará imoral. Em nossa época atual, quando pensamos em estimulantes, geralmente pensamos em cocaína ou anfetaminas. Mas com os reformadores da saúde que precederam Ellen White, quando a palavra estimulantes era usada, geralmente se referia a cafeína e chá. Estou ansioso para entrar em mais detalhes em uma data posterior sobre essas ideias de saúde que Ellen White defendeu e de onde elas vieram. Mas como mencionei antes, o livro Profetiza da Saúde de Ronald Numbers é um excelente livro sobre o assunto, se você quiser ler mais. Continuando, o uso de chá e café também é prejudicial ao sistema. Até certo ponto, o chá produz intoxicação. Ele entra na circulação e gradualmente prejudica a energia do corpo e da mente. Ele estimula, excita e acelera o movimento da maquinaria viva, forçando-a a uma ação não natural. E assim dá ao bebedor de chá a impressão de que está prestando um grande serviço, dando-lhe força para partir. Isso é um erro. O chá extrai a força dos nervos e os deixa bastante enfraquecidos. Quando sua influência se vai, e a ação aumentada causada pelo seu uso é abatida, então qual é o resultado? Langer e debilidade correspondem à vivacidade artificial que ele transmitiu. Quando o sistema já está sobrecarregado e precisa descanso, o uso do chá estimula a natureza a realizar ações indesejadas e não naturais, e assim diminui seu poder de realizar e sua capacidade de resistir. E os poderes dela se esgotam muito antes do que o céu projetou que deveriam. O chá é venenoso para o sistema. Os cristãos deveriam deixá-lo em paz. Esses tipos de perspectivas são por que muitos havanistas evitam chá e café. Não porque Cole disse isso, mas porque o espírito da profecia afirma ter recebido essas percepções de Deus. Estes são seus testemunhos como mensageira do Senhor. Para a igreja remanescente, como o que ela afirmou que o Senhor lhe mostrou. E se você rejeitar essas visões, você rejeita Deus. Vamos continuar. A influência do café é em certo grau a mesma que a do chá, mas o efeito sobre o sistema é ainda pior. Sua influência é excitante e, na medida em que eleva acima do par, exaurirá e provocará prostração abaixo do par. Bebedores de chá e café levam as marcas em seus rostos. A pele fica superficial e assume uma aparência sem vida. O brilho da saúde não é visto no semblante. Eu poderia continuar, mas vou parar aqui por questão de tempo. Sabe, eu estava curioso. O que diria Ellen White se você negligenciasse ou recusasse suas ideias de saúde? Virando para a página 66, lemos uma carta para uma família que não estava praticando suas ideias de saúde. O Senhor mostrou algumas coisas sobre você que sinto ser meu dever escrever. Você está entre o número daqueles que me foram apresentados como negligentes na reforma de saúde. A luz brilhou no caminho em que o povo de Deus está viajando. No entanto, nem todos caminham na luz, e seguem tão rápido quanto a providência de Deus marca e abre o caminho diante deles. Até que façam isso, estarão na escuridão. Se Deus falou ao seu povo, ele deseja que eles ouçam e obedeçam à sua voz. Ou seja, se você se afastar das mensagens de saúde de Ellen White, está se afastando da voz de Deus. No último domingo, enquanto eu falava, seus rostos pálidos surgiram claramente diante de mim como eu os havia visto sua condição de saúde e os males que você sofreu por tanto tempo. Foi-me mostrado que você não viveu de maneira saudável. Ela escreveu na página 69 para esta família. Milhares indulgiram seus apetites pervertidos. Comeram uma boa refeição, como chamam. E como resultado trouxeram uma febre ou alguma doença aguda e morte certa. Esse foi um prazer comprado a um custo imenso. Ainda assim, muitos fizeram isso. E esses autoassassinos foram elogiados por seus amigos. E o ministro e levados diretamente para o céu, em sua morte. Que pensamento! Glutões no céu. Não, tais nunca entrarão pelos portões perolados da cidade dourada de Deus. Tais nunca serão exaltados à direita de Jesus, o precioso Salvador, o sofredor homem do Calvário, cuja vida foi de constante autonegação e sacrifício a um lugar designado para todos esses indignos, que não podem ter parte na vida melhor, a herança imortal. Então Ellen está alegando que a quantidade de comida que comemos pode nos manter fora do céu. Em contraste, ela escreve: há um lugar especial designado para aqueles gulosos fora do céu. Isso me faz pensar, como ela equipara comer demais com a salvação?
É tão pecado violar as leis do nosso ser quanto quebrar um dos 10 mandamentos, pois não podemos fazer nenhum sem quebrar a lei de Deus. Então, se você está bebendo chá ou café, comendo carne ou simplesmente comendo muita comida, é como se estivesse quebrando um dos 10 mandamentos, de acordo com Ellen White. E ainda assim, Roger Kuhn, ex-diretor associado da White Estate, escreveu sobre a mensagem de saúde de Ellen. As leis da saúde não são colocadas por Deus no mesmo nível dos 10 mandamentos, mas parece que Ellen acha isso. Então, em quem eu acredito, Ellen ou Roger Kuhn? Mas você sabe, dada a grande ênfase de Ellen nas 10 mandamentos em seus escritos, eu imaginava que pelo menos isso deveria ser um pensamento original, não é? Na página 216 do livro de Cole, ele escreveu: é realmente um pecado contra o céu violar uma lei da vida, como quebrar um dos 10 mandamentos. É interessante para mim que não só seus ensinamentos de saúde se baseiam nos reformadores de saúde, mas também as consequências de violar essas mesmas ideias de saúde. Vamos continuar com o assunto da reforma da saúde por mais alguns minutos. Em abril de 1897, Ellen White escreveu uma carta sobre seu irmão McCulloch, que era um pastor adventista na Austrália, que havia desistido de seus testemunhos e deixado a igreja. Ele também afirmou em uma grande congregação que ela pegou coisas de livros e as enviou como algo que o Senhor lhe mostrara. Ela escreveu que tinha falado com o irmão McCulloch em relação à sua dieta e disse: eu tive grande luz do Senhor sobre o assunto da reforma da saúde. Eu não procurei essa luz. Eu não estudei para obtê-la. Foi-me dado pelo Senhor para dar aos outros. Como devo conciliar uma declaração como essa, quando posso ver claramente que seus escritos sobre saúde são de outros autores? Aqui Ellen tenta se defender dessas acusações afirmando que o Senhor lhe deu a luz sobre a reforma da saúde e que ela não estudou para obtê-la. Mas essa luz supostamente já existia em livrarias e no crescente movimento geral de saúde ao seu redor. Então devemos perguntar: qual é a intenção dela ao negar que não estudou essas coisas, mas sim as recebeu do céu? Claro, ela não pode dizer: eu li Coles e formo minhas visões de saúde por estudo intenso sem perder a reputação. É por isso que ela não citou. O que é interessante é que 2 meses depois desta carta, em junho de 1897, ela escreveu uma carta para Fanny Boyle Colton, um de seus assistentes literários, sobre o mesmo irmão McCulloch que deixou a igreja. Ela escreveu para Fanny: McCulloch afirmou em uma grande congregação que foi relatado por alguém que conhecia que eu peguei coisas escritas em livros e as enviei como algo que o Senhor me mostrou. No Instituto Bíblico em Cornwall, McCulloch me disse que você, Fanny Bolton, fez uma declaração a ele e sua esposa semelhante à declaração feita à irmã Malcolm. Sua semeadura está produzindo sua colheita. Muitos em Melbourne têm repetido as mesmas coisas que você lhes disse, no qual eles acreditavam que deve ser verdade. Aqui Ellen é rígida com sua assistente literária e diz: olha, está circulando que eu estou pegando coisas de outros livros e enviando-as como algo que o Senhor me mostrou. E ainda assim, é exatamente isso que encontramos que ela fez, mesmo negando que pegou de outros sobre o tema da reforma da saúde alguns meses antes. Lembre-se do que Hamek disse: um plagiador não quer ser descoberto. Então, primeiro eu vejo que ela nega estudar para obter suas visões de reforma da saúde de outros. Depois, ela repreende sua assistente quando acha que ela deixou a palavra escapar. Tudo isso ocorrendo 1 ano antes de O Desejo das Eras ser publicado, contendo grandes quantidades de plágio. Agora que vimos exemplos de que muitas de suas reformas de saúde vieram de outros autores, vamos examinar como suas ideias impactam a salvação. Aqui está uma revisão em um Herald de 8 de agosto de 1899, onde ela escreveu: os pais devem impressionar seus filhos que é um pecado consultar o gosto em detrimento do estômago. Eles devem impressionar em suas mentes que, ao violar as leis de seu ser, pecam contra seu Criador. Então, com isso em mente, vou mostrar-lhe uma seleção do Ministério da Cura, publicado 6 anos depois. Nesta era rápida, quanto menos excitante a comida, melhor. Condimentos são prejudiciais por natureza. Mostarda, pimenta, especiarias, picles e outras coisas de caráter semelhante irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. A condição inflamada do estômago do bêbado é frequentemente retratada como ilustrando os efeitos das bebidas alcoólicas. Uma condição igualmente inflamada é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Em Testemunhos para a Igreja, volume 7 de 1902, encontramos: aqueles que ensinam os princípios da reforma da saúde devem ser inteligentes em relação à doença e suas causas, entendendo que cada ação do agente humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. A luz que Deus deu sobre a reforma da saúde é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Sustente os princípios da reforma da saúde e deixe o Senhor guiar os honestos de coração.
Apresente os princípios da temperança em sua forma mais atraente. Circule os livros que dão instruções sobre como viver de forma saudável. O Senhor tem nos enviado linha por linha. E se rejeitarmos esses princípios, não estamos rejeitando o mensageiro que os ensina, mas aquele que nos deu os princípios. É impossível trabalhar para a salvação de homens e mulheres sem apresentar a eles a necessidade de se afastar de gratificações pecaminosas, que destruiu a saúde deles. Novamente, a reforma da saúde é uma questão salvadora. Ela escreveu aqui que se rejeitarmos esses princípios, você sabe, aqueles que ela copiou de outros autores, estamos rejeitando Deus. Não só isso, mas para que uma pessoa seja salva, ela deve abandonar qualquer vício de comida ou bebida que esteja fora de linha com sua reforma de saúde. É a isso que ela se refere quando escreve gratificações pecaminosas. Então, se você colocar mostarda no cachorro-quente de vegetais do seu filho, para realçar o sabor, você estava fazendo com que eles pecassem contra Deus. E quando Jesus chegar ao nome do seu filho no julgamento investigativo, se seu filho não se arrependeu de usar mostarda, fica a dúvida se Jesus terá que decidir se um cachorro quente com sabor manterá a criança fora do céu. Você pode achar isso completamente absurdo, ou que estou sendo sarcástico, blasfemo, ou levando isso ao extremo. Mas enquanto contemplo a ideia de que violar sua luz de reforma da saúde é pecado, e como lemos anteriormente quando ela escreveu, é tão pecado violar as leis do nosso ser quanto quebrar um dos 10 mandamentos. Então não seria irracional que o cheiro de um cachorro quente saboroso fosse um problema significativo. Você não pode possivelmente pensar como um ávido que pode violar intencionalmente os 10 mandamentos, ou seu equivalente, e passar pelo julgamento investigativo. Do jeito que eu vejo, Ellen White colocou um obstáculo no caminho da salvação com sua reforma de saúde. É por isso que nos votos de batismo tradicionais, você deve concordar em se abster de alimentos e substâncias impuras, ordem para entrar na igreja remanescente. Tudo é muito habilmente entrelaçado. E ainda assim, crescendo na igreja adventista, eu estava sob a impressão de que suas ideias de saúde eram únicas para ela, e sem precedentes em sua época, e portanto apenas mais uma prova de seu dom profético. Vamos olhar para mais um exemplo sobre reforma de saúde. Em Testemunhos perto da Igreja, volume 9, ao se dirigir aos delegados na Conferência Geral em Washington, D.C., em 31 de maio de 1909, ela escreveu: "Eu sou instruído a transmitir uma mensagem a todos os nossos povos sobre o assunto da reforma da saúde, pois muitos retrocederam em sua antiga lealdade aos princípios de reforma da saúde, aqueles que receberam instruções sobre os males do uso de carnes, chá e café, e preparações de alimentos ricos e não saudáveis, e que estão determinados a fazer um pacto com Deus por sacrifício. Não vou continuar a satisfazer o apetite deles por comida que sabem ser prejudicial. Deus exige que o apetite seja limpo e que a autonegação seja praticada em relação àquelas coisas que não são boas. Este é um trabalho que terá que ser feito antes que seu povo possa ficar diante dele. Um povo aperfeiçoado?" Mais uma vez, praticar a reforma da saúde parece ser um requisito para a salvação e um antecedente necessário para o seu retorno. Quem diria que a razão pela qual Deus não retornou poderia possivelmente ser que os adventistas estão colocando condimentos em sua comida? Agora, eu já falei bastante até agora. Então seria justo ler o que os próprios Whites publicaram em defesa de Ellen em sua autobiografia intitulada Esboços de Vida, publicada em 1880. Acho interessante que até mesmo em 1880 eles tiveram que se colocar na defensiva. Talvez não houvesse prova suficiente de seu dom neste momento, ou muitos duvidavam de sua suposta visão do céu. Eu não sei, mas ao ler este trecho parece que foi esse o caso. Na página 326 encontramos este trecho. A experiência peculiar e os extensos trabalhos da Sra. White provocaram expressões dos piedosos, dos curiosos e daqueles que nutriam um espírito em relação a ela, e seu trabalho tão amargo quanto fel, e a própria natureza do caso parece exigir que devemos fazer os seguintes pontos. Perceba que ele diz nós, o que sugere que Ellen e James estão colaborando nessa defesa. A Sra. White teria sido poupada do golpe que a tornou inválida na infância. Ela cresceu até a idade adulta com saúde e força para obter uma educação completa, e se ela tivesse aparecido perante o povo sob essas circunstâncias favoráveis, como oradora e escritora, não teria conseguido fazer isso. A incredulidade do nosso tempo, tão pronta para agarrar objeções, teria dado o crédito do seu trabalho à mulher, e não para o Senhor. Então, como você lê aqui, eles afirmam que por causa de sua experiência única de trauma severo em seu rosto, quando ela era uma criança, devemos acreditar que seu trabalho era do Senhor.
Se ela fosse uma mulher comum, teríamos creditado o trabalho a ela mesma. Aqui está a primeira reivindicação, que porque ela foi atingida com uma pedra, estava em desvantagem, e assim sua produção literária só pode ser explicada pela obra do Senhor? É por isso que o plágio é um problema para um casal que constrói sua defesa nessa história. Esta é a premissa que é a base para o resto da defesa neste capítulo. Vamos continuar para o trabalho especial relacionado à última mensagem neste momento de ceticismo sem precedentes. Deus escolheu um meio frágil para que seu poder fosse claramente manifestado e que a glória de seu trabalho fosse dada ao instrumento. As palavras de Paulo são aplicáveis. Vejam o seu chamado, irmãos, como nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as coisas poderosas. Tiago escreve aqui que Ellen White é a coisa fraca do mundo, que vai ser usada para confundir as coisas que são poderosas. A seguir, ele elabora ainda mais sobre essa narrativa. Aos 9 anos de idade, a senhora White sofreu um golpe que quebrou seu nariz e a tornou inválida durante o período de seus dias de estudante, privando-a das vantagens de uma educação. Aos 17 anos, ela recebeu sua primeira visão, conforme descrito na página 193. Isso ocorreu no mês de dezembro de 1844. Em algumas semanas, ela deixou a casa de seus pais em grande fraqueza e saiu no frio do meio do inverno em Maine para contar a outros o que Deus havia revelado a ela. Seu trabalho pelos últimos 35 anos, iniciado sob essas circunstâncias desanimadoras, continuou com quase nenhuma interrupção até o momento atual. Durante esse tempo, ela escreveu milhares de testemunhos pessoais, criou sua família e grande parte do tempo esteve em movimento de estado para falar com as pessoas. Ela tem 5.000 páginas de seus escritos na área. Novamente, uma das principais provas para Ellen White sempre se baseou na quantidade de material que ela conseguiu publicar com sua educação de 3º grau. Este não é todo o argumento que nos foi apresentado no Adventismo, mas uma parte significativa. É por isso que o plágio prejudica sua história e por que a igreja deve fazer grandes esforços para tentar provar que ela não era uma plagiadora. Não há nada de milagroso se você escreve livros baseados em outros autores. James, continuando com este argumento para sua esposa, escreveu: a incredulidade sugere que o que ela escreve em seus testemunhos pessoais tenha sido aprendido com outros? Nós perguntamos, que tempo ela teve para aprender todos esses fatos? E quem por um momento pode considerá-la uma mulher cristã se ela dá ouvidos a fofocas e as escreve como uma visão de Deus? E onde está a pessoa de habilidades naturais e adquiridas superiores que poderia ouvir a descrição de 1, 2 ou 3.000 casos, todos diferentes, então os escreva sem confundi-los, colocando todo o trabalho sujeito a 1.000 contradições? Se a Sra. White reuniu os fatos de uma mente humana em um único caso, ela o fez em milhares de casos, e Deus não lhe mostrou essas coisas que ela escreveu nestes testemunhos pessoais. É bastante interessante ler seu marido dizendo com ousadia que ela não aprendeu seu material com outros. Sim, como pode alguém considerá-la uma mulher cristã que usa o que ouve para escrever uma visão? Novamente, ele está afirmando em impressão, em 1880, que seria errado escrever uma visão que veio de uma fonte humana. James está reagindo fortemente contra a ideia de que ela usou ideias de outros autores ou indivíduos em sua escrita. Ele diz: se ela fez uma vez, ela fez 1.000 vezes. Ele está argumentando a favor da narrativa dela que ela era uma mulher fraca, com pouca educação, que recebeu o dom de visões para na igreja do fim dos tempos. Vamos continuar. Em suas obras publicadas, há muitas coisas apresentadas que não podem ser encontradas em outros livros. E ainda assim, são tão claros e bonitos que a mente imparcial os entende de imediato como verdade. Um doutor em divindade uma vez ouviu a Sra. White falar sobre seu tema favorito, Deus e a natureza. Ela falou largamente sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Este cavalheiro cristão foi instruído e altamente edificado e, no final do discurso e conversa privada, dirigiu-se a ela nestas palavras: Irmã White, enquanto você estava falando, estive me fazendo essa pergunta. Por que nenhum de nós pensou nessas coisas preciosas que você trouxe esta manhã? Agora, James Dixon, preste muita atenção. Se os comentaristas e escritores teológicos geralmente tivessem visto essas joias de pensamento que impressionam a mente tão fortemente, e se tivessem sido impressas, todos os ministros do país poderiam tê-los lido. Esses homens coletam pensamentos de livros, e como a Sra. White escreveu e falou centenas de coisas tão verdadeiras quanto belas e harmoniosas, o qual não pode ser encontrado nos escritos de outros, elas são novas para os leitores e ouvintes mais inteligentes. E se não são encontradas em impressões,
e não são apresentadas em sermões do púlpito? Onde a Sra. White os encontrou? De que fonte ela recebeu os novos e ricos pensamentos que são encontrados em seus escritos e discursos orais? Ela não poderia ter aprendido eles de livros, do fato de que eles não contêm tais pensamentos. E certamente ela não os aprendeu de outros ministros que não pensaram neles. O caso é claro. Claramente requer uma crença 100 vezes maior para acreditar que a Sra. White aprendeu essas coisas de outros e os apresentou como visões de Deus, do que acreditar que o Espírito de Deus os revelou a ela. Tiago começa afirmando que os ministros reúnem pensamentos dos livros, mas a Sra. White escreveu e falou uma centena de coisas que não podem ser encontradas nos escritos de outros. Eles são novos até mesmo para as pessoas mais inteligentes. Ele a está separando do ministro ou autor médio. Ela tem uma percepção especial do céu. James insiste e pergunta: se eles não podem ser encontrados impressos e não são de sermões, onde ela os encontrou? De qual fonte? Ele afirma: ela não poderia ter aprendido eles de livros. E conclui que é preciso muito mais fé para acreditar que ela aprendeu coisas de outros e as apresentou como visões de Deus. Talvez ele não soubesse do que eu mostrei a você há alguns minutos. Escrito 8 anos antes deste livro ser publicado. Há uma questão moral óbvia surgindo aqui. Há algo errado em afirmar que seus escritos são de Deus, quando são de fontes humanas. Este é um tópico que Hamek nunca menciona por razões óbvias, mas acho impressionante que os brancos sentiram que precisavam adicionar isso em impressão. Obviamente, indivíduos a acusavam de plágio em 1880, e eles queriam se defender na imprensa. James conclui: o espírito da profecia tem apelado à igreja através da Sra. White nos últimos 35 anos, em favor da Bíblia, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estabelecendo a piedade prática como o teste do caráter cristão. Os frutos de seus ensinos e trabalhos têm sido bons, e somente bons. Aqui está o teste do Senhor: reconhecerás as pessoas pelos seus frutos. As pessoas colhem uvas de espinhos ou figos de cardos? Mesmo assim, toda boa árvore produz bons frutos, mas uma árvore corrupta produz frutos malignos. Mateus 7, 16 e 17. É mesmo esse o único teste nas Escrituras? Não, há muitos mais. Mas eu acho que este bom teste de frutas é frequentemente mencionado para de alguma forma provar que Ellen White era uma verdadeira profeta, porque ela vendeu muitos livros e iniciou muitas instituições avanestes. Mas todos esses sucessos são baseados na crença de que ela era uma profeta. Quem evitaria comprar novos conhecimentos da fonte celestial? Além disso, que organização não poderia construir várias instituições com 10% dos salários de seus membros fluindo para a igreja? Todos querem saber mais sobre Deus? E vejo aqui em 1880 que o espírito da profecia tem apelado à igreja através da Sra. White. Os Whites estão oferecendo um bilhete para essa nova informação. Tiago conclui: Gamaliel, um respeitável doutor da lei, disse: abstente destes homens e deixa-os em paz, pois se este conselho ou esta obra for dos homens, virá a nada. Mas se for de Deus, você não pode derrubá-la, para que por acaso não sejam encontrados lutando contra Deus. O assunto em consideração parece exigir que a evidência bíblica da perpetuidade dos dons espirituais e seu design constitua um capítulo desta obra. Agora, 2 anos após a passagem biográfica que acabamos de ler defendendo seu dom, Ellen White escreveu um testemunho para a igreja de Battle Creek, incluído no testemunho para a igreja de 1882, volume 5, e um capítulo intitulado O Testemunho Deslizou. Vamos ver como ela esperava que os membros da igreja vissem seus avisos. Ela escreveu: por anos o Senhor tem apresentado a situação da igreja diante de você. Repreensões e avisos foram dados repetidamente. 23 de outubro de 1879, o Senhor me deu um testemunho muito impressionante em relação à igreja em Battle Creek. Durante os últimos meses em que estive com vocês, carreguei um grande fardo para a igreja, enquanto aqueles que deveriam ter sentido até o fundo de suas almas estavam comparativamente tranquilos e indiferentes. Eu não sabia o que fazer ou o que dizer. Eu não tinha confiança no curso que muitos estavam seguindo, pois estavam fazendo exatamente as coisas que o Senhor os havia advertido para não fazer. Ela segue à direita. Muitos justificam seu desrespeito pelos testemunhos, dizendo: Irmã White é influenciada por seu marido. Os testemunhos são moldados por seu espírito e julgamento. Outros estavam buscando ganhar algo de mim que poderiam interpretar para justificar seu curso ou para lhes dar influência. Foi então que decidi que nada mais deveria sair da minha caneta até que o poder transformador de Deus fosse visto na igreja. Mas o Senhor colocou o fardo na minha alma. Trabalhei arduamente por vocês.
Quanto isso custa a mim e ao meu marido, a eternidade dirá. Não tenho conhecimento do estado da igreja. Quando o Senhor apresentou o caso deles para mim repetidamente durante anos, avisos repetidos foram dados, mas não houve nenhuma mudança decisiva. Ellen White reforça suas afirmações mais adiante na página. Mas agora, quando eu envio a vocês um testemunho de aviso e repreensão, muitos de vocês declaram que é meramente a opinião da irmã White. Você insultou o Espírito de Deus. Você sabe como o Senhor se manifestou através do espírito de profecia. Passado, presente e futuro passaram diante de mim. Foram-me mostrados rostos que nunca tinha visto, e anos depois eu os reconheci quando os vi. Fui despertado do meu sono com um sentido vívido de assuntos preciosamente apresentados à minha mente. E eu escrevi cartas à meia-noite que atravessaram o continente e chegaram a uma crise e evitaram um grande desastre para a causa de Deus. Esse tem sido o meu trabalho por muitos anos. Um poder me impeliu a reprovar e repreender erros que eu não tinha pensado. Este trabalho dos últimos 36 anos vem de cima ou de baixo? Ela faz muitas afirmações sobrenaturais aqui, inclusive o fato de que, se você acredita que os escritos dela são meramente a opinião dela, você está insultando Deus. Como em outros lugares, ela escreve que seu trabalho é de Deus ou do diabo. Mas o que ela diz que acontece se você for um pouco além e ignorar sua instrução? Se vocês procuram desviar o conselho de Deus para se adequar a si mesmos, se diminuem a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele enviou, que são os escritos dela, você está se rebelando contra Deus tão certamente quanto Korah, Dathan e Abel, e Byram. Se você se lembra do capítulo 16 de Números, Coré, Datã e Abirão foram 3 homens que lideraram uma revolta para desafiar a autoridade de Moisés. Em breve, o Senhor demonstrou a esses homens e seus seguidores que eles estavam errados e abriu a terra ao redor deles e os engoliu inteiros. Então a terra fechou sobre eles e nunca mais foram vistos. Então, se você ignorar os conselhos de Ellen White ou diminuir a confiança dos outros em seus escritos, ela está dizendo que você está se rebelando contra Deus como esses homens fizeram. Mas ao trazer essa história icônica, você não pode ignorar os subtons que a morte pode resultar de sua desobediência. Como afirmações como essas convidam à investigação de seu dom profético? Como um adventista pode ter a coragem de questioná-la e testá-la? Quem gostaria de se rebelar contra Deus? Ela continua falando sobre seus testemunhos. Quando fui para o Colorado, estava tão sobrecarregado por você que, em minha fraqueza, escrevi muitas páginas para serem lidas em seu acampamento. Fraco e tremendo, levantei às 3 da manhã para escrever para você. Deus estava falando através do barro. Você pode dizer que essa comunicação era apenas uma carta. Sim, era uma carta, mas inspirada pelo Espírito de Deus para trazer à sua mente coisas que me foram mostradas. Nessas cartas que escrevo, nos testemunhos que dou, estou apresentando a você o que o Senhor me apresentou. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando apenas minhas próprias ideias. Eles são o que Deus me mostrou em visão, os preciosos raios de luz emanando do trono. Aqui ela fortalece ainda mais suas afirmações de que o testemunho que ela escreve é o que o Senhor apresentou a ela. Eles não são simplesmente suas próprias ideias, mas o que Deus mostrou a ela em visão. Ela é o elo entre o trono e o reino terrestre, com consequências eternas se não for levada a sério. Um anjo de Deus estava ao meu lado e eu parecia estar em Battle Creek. Estava em seus conselhos. Eu ouvi palavras proferidas, vi e ouvi coisas que, se Deus quisesse, gostaria que pudessem ser apagadas para sempre da minha memória. Novamente, enquanto orava, o Senhor se revelou. Eu estava mais uma vez em Battle Creek. Eu estava em muitas casas e ouvi suas palavras em torno de suas mesas. Os detalhes que eu não tenho liberdade agora para relatar. Espero nunca ser chamado para mencioná-los. Também tive vários sonhos mais impressionantes. Imagine viver neste momento e há alguém afirmando ser um profeta e dizendo que ela sabe detalhes íntimos sobre sua vida atrás de portas fechadas. Ela afirma ouvir o que você disse à mesa de jantar e quem sabe onde mais. Novamente, como declarações como essas não incutem medo. Você nunca sabe se Ellen estava na sala com você, observando o que você estava fazendo. Em seguida, ela começa a apresentar seu argumento sobre fé e sua autoridade. Que voz você reconhecerá como a voz de Deus? Que poder o Senhor tem em reserva para corrigir seus erros e mostrar-lhe seu caminho como ele é? Que poder para trabalhar na igreja se você se recusar a acreditar até que toda sombra de incerteza e toda possibilidade de dúvida sejam removidas? Você nunca acreditará. A dúvida que exige conhecimento perfeito nunca cederá à fé.
A fé se baseia em evidências, não em demonstrações. O Senhor nos exige obedecer à voz do dever. Quando existem outras vozes ao nosso redor nos instigando a seguir um curso oposto, exige nossa atenção sincera para distinguir a voz que fala de Deus. Devemos resistir e conquistar a inclinação e obedecer à voz da consciência sem parlamentar ou comprometer, a menos que suas provocações cessem e a vontade e o impulso controlem. Aqui, Ellen está argumentando que não devemos recusar acreditar em seus testemunhos até que toda dúvida ou incerteza seja retirada. Ela escreveu que quando há outras vozes ao nosso redor nos instigando a seguir um curso oposto, como aqueles que diminuem a confiança em nossos escritos, devemos obedecer à voz do dever em vez disso. Pesquisador Christopher Pita, quem passou mais de uma década pesquisando seu plágio, usando livros originais, encontrou material plagiado em suas visões, testemunhos, cartas e seus livros bem conhecidos até profetas e reis. Ele apontou que essa afirmação é realmente de Daniel March e seu livro Cenas Noturnas no Corpo. Bíblia, aqui nessa edição de 1870, escrita 9 anos antes desta carta para a igreja de Battle Creek. No entanto, no contexto, Daniel March está escrevendo sobre Elijah, mas Ellen muda para acreditar em seu dom profético e nunca deixa seus leitores saberem de onde vem esse parágrafo e sua instrução. Mas à medida que continuei a ler esses dois livros lado a lado, descobri que não era apenas este parágrafo que ela copiou de March. Ela continuou. A palavra do Senhor chega a todos nós que não resistimos ao seu espírito, determinando não ouvir e obedecer. Esta voz é ouvida em advertências, em conselhos, em repreensões. É a mensagem de luz do Senhor para o seu povo. Se esperarmos por chamadas mais altas ou melhores oportunidades, a luz pode ser retirada e ficamos na escuridão. Então, se você desconsiderar os testemunhos dela, Deus pode retirar sua luz da igreja e eles serão deixados na escuridão. Um ultimato bem forte, não é? Mas este é o ultimato de Daniel March que Ellen White teve que procurar para encontrar. Novamente, Daniel March nunca afirmou inspiração divina. Vamos continuar. Por uma vez negligenciar o chamado do Espírito de Deus e sua palavra, quando a obediência envolve uma cruz, muitos perderam muito, quanto eles nunca saberão até que os livros sejam abertos no último dia. As súplicas do Espírito, negligenciadas hoje por causa do prazer ou inclinação, levam em uma direção oposta. Pode ser incapaz de convencer ou mesmo impressionar amanhã. Aproveitar as oportunidades do presente com corações prontos e dispostos é a única maneira de crescer em graça e no conhecimento da verdade. Devemos sempre cultivar a sensação de que, individualmente, estamos diante do Senhor dos Exércitos. Nenhuma palavra, nenhum ato, nenhum pensamento, sequer, deveria ser permitido ofender o olhar do Eterno. Então não teremos medo do homem ou do poder terrestre, porque o monarca cujo império é o universo, que tem em suas mãos nossos destinos individuais para o tempo e a eternidade, está tomando conhecimento de todo o nosso trabalho. Se nos sentíssemos que em todo lugar somos os servos do Altíssimo, seríamos mais circunspectos. Nossa vida inteira teria um significado e uma sacralidade que as honras terrestres nunca podem dar. Os pensamentos do coração, as palavras dos lábios e cada ato da vida tornarão nosso caráter mais digno se a presença de Deus for sempre sentida. Deixa a linguagem do coração ser: Olá, Deus está aqui. Então a vida será pura, o caráter imaculado, a alma continuamente elevada ao Senhor. Acho interessante que uma suposta profetisa teve que ir à sua estante para procurar algo para dizer à igreja de Battle Creek. Ela não conseguiu pensar em nada? E ela certamente não queria que ninguém soubesse de onde veio essa parte de seu testemunho. Este testemunho inteiro, ela, ao invés disso, repreendeu esta igreja e disse a eles que isso não era simplesmente sua opinião. E se eles trataram suas palavras como se fossem simplesmente sua opinião, que eles insultaram a Deus. Isso significa que o que ela escreveu aqui é para ser entendido como revelação divina ou instrução. E ainda assim, como em seus outros livros, ela enganou seu público quanto à origem de sua revelação divina. Isso me lembra do que o advogado disse: um plagiador tira de outro e utiliza o que é tirado com a intenção de que o material apropriado seja visto como originário deles, como o espírito da profecia e não o que originalmente a escreveu. Ellen continua a escrever nas próximas páginas sobre seus avisos e a luz que ela recebeu que eles rejeitaram. Então, após fazer muitas afirmações, Ellen começa a descrever visões sobre a incredulidade em seus testemunhos. Do lado esquerdo, estarei mostrando o que o Sr. Pita descobriu em Elias o Tisbita, escrito pelo teólogo alemão F. W. Krummacher em 1838, 44 anos antes de seu depoimento.
Foi-me mostrado que a incredulidade nos testemunhos, seus escritos, tem aumentado constantemente à medida que as pessoas se afastam de Deus. Está em todas as nossas fileiras por todo o campo, mas poucos sabem o que nossas igrejas vão experimentar. Vi que atualmente estamos sob a tolerância divina, mas ninguém pode dizer quanto tempo isso continuará. Ninguém sabe quão grande foi a misericórdia exercida sobre nós, mas poucos são devotamente dedicados a Deus. Aqui, após ir e vir nesse testemunho sobre aqueles que viraram as costas para Deus por não acreditarem em seus testemunhos, Ellen diz àqueles na igreja: poucos sabem o que nossas igrejas vão experimentar. Novamente, ela está avisando esses descrentes que ela tem o conhecimento oculto, ela viu o futuro. Então ela diz que viu e imaginou que no momento atual havia uma tolerância ou restrição divina. Mas não sabemos quanto tempo isso continuará. Após introduzir o medo, ela alude ao presente misericórdia sendo exercida em direção àqueles adventistas que não acreditam em seus testemunhos. Há poucos que são dificilmente dedicados a Deus. Ela escreve como se estes fossem eventos testemunhados através de uma visão, ou ela tem algum tipo de conhecimento secreto sobre o que está acontecendo na igreja. Mas pelo que eu vejo, ela simplesmente pegou um livro de um autor estrangeiro e passou suas ideias enquanto fingia ver algo em visão. Em relação à devoção daqueles a Deus que não acreditam em seus avisos, devo perguntar, qual é a intenção dela, Sr. Mac? Ela pretende que esse material seja visto como um espírito de profecia? Ou como o Sr. Kuhnmacher? Como isso não é mentir? Como eu deveria ter confiança nos escritos de Ellen White, como um ávido com decepção como essa? Eu tentei em meus estudos ser justo e objetivo com ambos os lados do debate, mas quando eu vejo exemplos como este, realmente me espanta que um verdadeiro profeta recorra ao plágio, enquanto afirma ter uma visão sobrenatural sobre aqueles que não acreditam em suas mensagens. Sem mencionar, ela escreveu: no testemunho enviado a Battle Creek, dei-lhes a luz que Deus me deu. Em nenhum caso dei meu próprio julgamento ou opinião. Eu tenho o suficiente para escrever sobre o que me foi mostrado sem recorrer às minhas próprias opiniões. Agora, lembre-se da autobiografia, Esboços da Vida, que analisamos há alguns momentos, que foi publicado em 1880, onde James escreveu 3 páginas de argumentos em defesa de sua esposa. Bem, James White morreu em 1881, um ano após a publicação. 2 anos depois, um dos livros mais controversos de Ellen White, Esboços da Vida de Paulo, foi publicado em 1883. Descobriu-se que este livro foi fortemente copiado de alguns autores europeus e foi removido da impressão alguns anos depois, apenas para retornar mais tarde, em uma forma revisada, como os Atos dos Apóstolos, em 1911. Mas em 1887 e 1888, como eu demonstrei no último vídeo, pastor avenista e amigo próximo de Ellen White, D.M. Kenwright, expôs seu plágio em impressão. Agora, o que é fascinante é que Ellen White decidiu publicar uma segunda edição de Life Sketches em 1888. No mesmo ano, a grande controvérsia apareceu repentinamente com créditos vagos. Nesta segunda edição, após as acusações de Kenwright, ela apagou grande parte do que seu marido havia escrito sobre sua fonte de informação. Deixe-me mostrar para você. A primeira coisa que é mudada é, e a própria natureza do caso, parece exigir que façamos os seguintes pontos. Ellen White removeu essa declaração, incluindo onde diz nós, e a alterou como se tudo viesse de James. Você pode dizer, bem, James está morto agora, então não seria certo dizer nós mais. Mas então por que ela não escreve isso em primeira pessoa? A passagem original diz que nós, inferindo uma defesa conjunta. Mas agora que ela foi exposta, parece que ela se removeu da frase para se distanciar ainda mais dessas alegações. Há algumas outras mudanças leves, que não valem a pena notar, mas por uma questão de completude, vou destacá-las em azul. Em seguida, vemos que Ellen White apaga o comentário de James que, se ela coleta fatos de uma mente humana em um único caso, ela tem em milhares de casos. E Deus não lhe mostrou essas coisas. O que ela escreveu nesses testemunhos pessoais? Ela substitui esta frase por algo novo. Se, como ocorreu em algumas instâncias, indivíduos que receberam testemunhos pessoais negaram sua correção. Então muitos se levantaram para testemunhar os fatos apresentados. Ou o tempo provou tão claramente a veracidade delas que seus testemunhos foram vindicados, muitas vezes por aqueles que não têm simpatia pelo seu trabalho. Aqui ela está mudando o que seu marido escreveu 7 anos depois de sua morte em 1881. Ela continua a apagar os seguintes 2 parágrafos, que discutem que ela não coleta em tempos de livros como os outros fazem, ou de sermões do púlpito, e que exigia mais fé, acreditar que ela tinha aprendido isso dos outros, do que acreditar que ela aprendeu isso do Espírito de Deus. Em seguida, ela apaga o espírito de profecia nos 2 parágrafos finais. Isso faz você se perguntar por que um profeta voltaria,
e mudaria a biografia escrita sobre eles, defendendo sua fonte de informação. Não sei como ver isso, senão ela tinha a intenção de encobrir seus rastros uma vez exposta por Cartwright. É por isso que este mesmo ano, 1888, foi a primeira e única vez que ela deu crédito em qualquer um de seus livros, como vimos na parte 3. No entanto, após a repercussão diminuir, ela continuou a plagiar em seus próximos livros como Patriarcas e Profetas, Passos para Cristo e Desejo de Idades. Tudo sem qualquer crédito. Certamente levanta a questão: por que você começaria a dar crédito em 1888? E então reter crédito em qualquer livro após essa data? Na minha opinião, o ato de reter demonstra a intenção dela. Ela queria que seus livros e visões parecessem ser inspirados por Deus. Então nós já olhamos para visões, mas eu quero mostrar a você mais um exemplo. Desta vez um sonho de 1890. Aqui Ellen White usa novamente seleções do teólogo alemão Friedrich Krummacher em sua Iluminação Celestial do Céu. Este exemplo é do site de Dirk Anderson, e incluirei um link abaixo. É importante notar que às vezes Ellen White usava seus diários como um rascunho para futuros testemunhos. Ela escreveu, em 1905, "Estou agora revisando meus diários e cópias de cartas escritas por vários anos atrás. Começando antes de eu ir para a Europa, antes de você nascer, tenho a matéria mais preciosa para reproduzir e apresentar ao povo em forma de testemunho. Enquanto eu sou capaz de fazer este trabalho, o povo deve ter essas coisas para reviver a história passada, para que possam ver que há uma cadeia única de verdade, sem uma única sentença herética no que eu escrevi. Isso, me foi instruído, deve ser uma carta viva para todos em relação à minha fé." Como Anderson aponta, a Sra. White escreveu material em seus diários para uso posterior em seus livros, artigos e cartas. A Sra. White estava ciente de que tudo o que ela escreveu poderia aparecer impresso mais tarde. Ela escreveu sobre sua assistente literária, Marion Davis. Ela reúne materiais dos meus diários, das minhas cartas e dos artigos publicados nos jornais. Ela está comigo há 25 anos e tem constantemente ganhado habilidade crescente para o trabalho de classificar e agrupar meus escritos. Então, vamos dar uma olhada neste exemplo de diário. Infelizmente, o diário não foi impresso em forma de livro, então não há livro original para mostrar aqui. No entanto, você pode encontrar este exemplo no site oficial Ellen White Writings, linkado abaixo. Ellen começou o seu diário desta forma: "Durante a estação noturna, fui especialmente movida pelo Espírito de Deus. Minha alma fora atraída em súplica fervorosa a Deus. Eu estava angustiada por causa do retrocesso de seu povo. Enquanto estava deitado na cama, incapaz de dormir por causa do fardo que pesava sobre mim, eu estava suplicando ao Senhor. Eu adormeci, e na estação noturna, eu fui ensinado por Deus. Meu guia disse: tem um trabalho para você fazer. Você deve falar as palavras dadas a você pelo Senhor. Depois que essas palavras foram ditas, seu dever aqui está feito. Você não é obrigado a entrar em detalhes diante de indivíduos, seja qual for sua posição ou trabalho. Se eles não reconhecerem a voz de Deus, na mensagem que Ele lhe dá, para transmitir em seu nome, todos os seus esforços para remover as dúvidas deles serão em vão se eles reunirem as nuvens da escuridão em torno de suas almas. Se você entrar em detalhes, enfraquece a mensagem. Não é você falando, mas o Senhor falando através de você. Aqueles que querem conhecer a vontade de Deus, que não desejam seguir sua própria vontade e julgamento, serão facilmente persuadidos. Eles estarão prontos para discernir o caminho certo. Os porquês e os motivos estão ocultos de você, mas fale as palavras que eu te dou, por mais doloroso que possa ser para você. As formas como Deus guia seu povo são geralmente misteriosas. Você pediu para conhecer o caminho de Deus. Sua súplica foi atendida. Deus sabe melhor do que você o que é bom e essencial para seus filhos. Ele nunca os conduz de outra maneira, senão a que eles gostariam de ser conduzidos, se pudessem ver tão claramente quanto ele. As pessoas a quem Deus está guiando devem se aventurar em sua palavra. Eles devem caminhar para a frente pela fé. Agora, até mesmo em seus sonhos, ela está copiando ideias de Friedrich Krummacher, do mesmo livro de onde ela copiou uma visão que eu demonstrei anteriormente com testemunhos para a igreja, volume 5. Então, há algumas coisas importantes a considerar. Em primeiro lugar, ela diz que foi movida pelo Espírito de Deus. Ela então adormeceu e foi ensinada por Deus usando um guia celestial. Ela afirma que seu guia celestial disse a ela essas coisas, que na verdade são de um autor alemão que foi traduzido para o inglês, e era conhecido por estar na coleção de Ellen White. Agora, eu não sei se ela já quis que isso fosse publicado. Como lemos antes, ela usava seus diários em momentos para material futuro que seus assistentes procuravam ao escrever seus livros. No entanto, se dissermos que ela não pretendia que isso fosse publicado, então isso levanta a questão: ela era louca e não conseguia discernir o que era de Deus e o que era sua imaginação, ou o que ela leu anteriormente de outros autores? Qualquer opção é preocupante para os Avenues.
Mas dado o grau de seu plágio em outros lugares, esta entrada de diário não é surpreendente. E assim não sei como reconciliar isso como algo além de uma desonestidade deliberada. O que me impressionou foi que, enquanto eu pesquisava esta citação específica, descobri que Dennis Fortin, 14, um professor de teologia histórica no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, na Universidade Andrews, usou esta citação de diário copiado para discutir a percepção de Ellen White de sua autoridade, em uma de suas aulas de pós-graduação. O que faz você se perguntar quantos alunos de seminário estão sob a impressão de que essa citação veio do céu, em vez de do Sr. Krumacher. Incluirei um link para o esboço da aula 14 abaixo. Então, por que ela é desonesta e nos engana quanto à fonte? Sinto que são perguntas razoáveis. A fonte celestial implícita é o que dá peso às palavras dela. Se dissermos bem, algumas das coisas que ela diz são de outros autores, mas não sabemos o que é de Deus e o que é do homem, porque ela se recusa a citar. Não podemos saber por nós mesmos o que é de Deus e o que não é. E como poderíamos quando ela escreveu no mesmo ano? O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia. Então, mudando agora, vimos como as visões e sonhos dela têm origens alternativas e como a reforma de saúde dela é necessária para a salvação. Mas vamos olhar um pouco mais adiante para ver o que mais ela alegou que devemos fazer. Sua afirmação de inspiração divina e autoridade se encontram juntas em uma carta na Advent Review and Sabbath Herald, de 20 de janeiro de 1903. Aqui, E. R. Palmer é o editor e está publicando esta carta de Ellen White para dar aos Avenes. Vou ler tudo para que você possa ver o contexto completo. O editor escreve: Nós nos apressamos para colocar esta carta em suas mãos, pois é realmente muito preciosa. Chega em um aviso mais oportuno para nos despertar para o trabalho, que deve ser terminado sem mais delongas. Nossos corações se alegram de alegria ao ler as palavras encorajadoras. Fui instruído de que o trabalho de venda de livros deve ser retomado e que deve ser realizado com sucesso crescente. E uma bênção acompanhará aqueles que se engajam nele com seriedade e diligência. Bendiga ao Senhor por sua segurança e promessa. Nossos corações respondem: Amém. Mesmo assim, será revivido. E deixem todo o povo dizer: Amém. Avançar para o mundo deve ser nosso lema. Muitos se oferecem para servir além dos mares. Nunca houve antes tal movimento entre nós em direção a terras estrangeiras. O som de um ir é ouvido. Vamos nos levantar e nos mover. Pedimos ao nosso querido povo que responda a este apelo com uma total consagração ao bom trabalho, para que todo Israel possa estar a caminho da boa terra. Que Deus te abençoe é a nossa oração. Então a carta de Ellen é mostrada. Queridos irmãos e irmãs, o novo ano está logo à frente, e planos devem ser feitos para um esforço sério e perseverante no serviço do Mestre. Há muito a ser feito para avançar a obra de Deus. Fui instruído que o trabalho de divulgação deve ser revivido e que deve ser levado adiante com sucesso crescente. É o trabalho do Senhor, e uma bênção acompanhará aqueles que o realizam com seriedade e diligência. Helen diz que Deus a instruiu que a venda de seu livro deveria ser retomada e que é trabalho do Senhor fazê-lo. Agradeço ao meu Pai Celestial pelo interesse que meus irmãos e irmãs têm mostrado na circulação das lições de Objetos de Cristo. Pela venda deste livro, foi realizado um grande bem, e o trabalho deve continuar. Mas os esforços do nosso povo não devem ser limitados a este único livro. O trabalho do Senhor inclui mais que uma linha de serviço. A lição de Objeto de Cristo é viver e fazer seu trabalho designado. Mas nem todo o pensamento e esforço do povo de Deus devem ser dados à sua circulação. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Controvérsia e Desejo das Eras, devem ser vendidos em todos os lugares. Estes livros contêm a verdade para este tempo. Verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Nada deve impedir a venda deles. Novamente, ela está instruindo os Avenos a vender seus livros. Nada deve impedir sua venda. Ela continua. O esforço para circular as lições objetivas de Cristo demonstrou o que pode ser feito no campo de venda de livros. Este esforço é uma lição inesquecível sobre como fazer campanha de forma confiante e esperançosa que traz sucesso. Muitos mais de nossos livros maiores poderiam ter sido vendidos se os membros da igreja estivessem atentos à importância das verdades que esses livros contêm e perceberam a responsabilidade de circular eles. É quase como se ela estivesse repreendendo a Benes por não vender seus livros aqui. De alguma forma, eles não perceberam sua responsabilidade perante Deus para vendê-los. Meus irmãos e irmãs, vocês não farão agora um esforço para circular esses livros? E você não trará para esse esforço o entusiasmo que trouxe para o esforço para vender as lições objetivas de Cristo? Ao vender este livro, muitos aprenderam a lidar com os livros maiores. Eles obtiveram uma experiência que os preparou para entrar no campo de venda de livros. Agora observe o que ela diz a seguir.
Novamente, isso foi escrito em 1903. A irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm a instrução que, durante o seu trabalho de vida, Deus tem lhe dado. Eles contêm a luz preciosa e confortante que Deus bondosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. Dessas páginas, esta luz deve brilhar nos corações de homens e mulheres, levando-os ao Salvador. O Senhor declarou que esses livros devem ser espalhados pelo mundo. Ellen White afirma novamente que ela não é a origem desses livros, mas quem é Deus. E o Senhor declarou que esses livros devem ser espalhados pelo mundo. Portanto, se você não vender seus livros, estará indo contra a instrução do Senhor. Há neles uma verdade que para o receptor é um sabor de vida para a vida. Eles são testemunhas silenciosas para Deus. No passado, eles foram o meio nas mãos de condenar e converter muitas almas. É interessante que ela não diga que a Bíblia tem condenado e convertido muitas almas. De qualquer forma, muitos os leram com expectativa ansiosa e, ao lê-los, foram levados a ver a eficácia da expiação de Cristo e a confiar em seu poder. Eles foram levados a confiar a guarda de suas almas ao seu Criador, esperando e esperançando pela vinda do Salvador para levar seus amados para seu lar eterno. No futuro, esses livros devem tornar o Evangelho claro para muitos outros, revelando-lhes o caminho da salvação. O Senhor enviou muitas instruções ao seu povo, linha por linha, preceito por preceito, aqui um pouco e ali um pouco. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para levar homens e mulheres à luz maior. Oh, quanta bondade seria realizada se os livros que contêm essa luz fossem lidos com a determinação de implementar os princípios que eles contêm. Haveria uma vigilância 1000 vezes maior, 1000 vezes mais autonegação e esforço resoluto, e muitos mais estariam agora se regozijando à luz da verdade presente. Meus irmãos e irmãs, trabalhem com afinco para circular esses livros. Coloque seus corações neste trabalho e a bênção de Deus estará com vocês. Vá em frente com fé, rezando para que Deus prepare corações para receber a luz. Seja agradável e cortês, mostre por um curso consistente que vocês são verdadeiros cristãos. Caminhe e trabalhe à luz do céu e seu caminho será como o caminho dos justos, brilhando cada vez mais até o dia perfeito. A propósito, devo mencionar que atualmente a Conferência Geral está em parceria com a White Estate para em breve distribuir 1 bilhão de cópias de A Grande Controvérsia. Agora, continuando, leve os livros aos empresários, aos professores do Evangelho cujas mentes não foram chamadas para as verdades especiais para este tempo. O que significa adventismo? A mensagem deve ser dada nas estradas para homens que participam ativamente do trabalho do mundo, para os professores e líderes do povo. Milhares podem ser alcançados de maneira simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são vistos como os homens e mulheres mais talentosos do mundo, são frequentemente revigorados pelas palavras simples de alguém que ama Deus. E quem pode falar desse amor tão naturalmente quanto o mundano fala das coisas que mais lhe interessam, muitas vezes as palavras bem preparadas e estudadas têm pouca influência. Mas a verdadeira, honesta expressão de um filho ou filha de Deus, falada em simplicidade natural, tem poder para abrir a porta para corações que há muito estão fechados contra Cristo e seu amor. Agora preste atenção. Depois de afirmar que o Senhor instruiu o adventista a vender seus livros em todos os lugares, ela diz isso. Ninguém pense que está livre para cruzar os braços e não fazer nada. Que alguém possa ser salvo em indolência e inatividade é uma completa impossibilidade. Pense no que Cristo realizou durante seu ministério terrestre, como eram seus esforços, quão incansáveis. Ele não permitiu que nada o desviasse do trabalho que lhe foi dado. E qual é o trabalho nos dado pelo Senhor de acordo com Ellen White? Para vender seus livros. Ellen White está insinuando aqui que se você é preguiçoso e não vende seus livros, você não será salvo. Deixe isso te atingir por um minuto. Hamek escreveu sobre sua intenção. É impossível imaginar a intenção de Ellen G. White como refletida em seus escritos e os esforços prodigiosos indiscutivelmente envolvidos nisso. Não era nada além de um esforço sinceramente motivado e altruísta para colocar os entendimentos da verdade bíblica em uma forma coerente para todos verem e compreenderem. Amém. Então eu te pergunto, Sr. Hamek, você já pensou sobre qual pode ser a verdadeira intenção de Ellen White com seus livros? Ela construiu um império plagiando outros autores. Você afirma que um plagiador é alguém que sempre espera não ser descoberto e tira dos outros com a intenção de que veio deles? Bem, se ela não está usando aspas, se ela diz que seus livros contêm a instrução de Deus, se ela alega que um anjo disse a ela algo que na verdade veio de outro autor, se ela adiciona requisitos adicionais de salvação que não estão mencionados na Bíblia, então coloca seu nome nesses livros e instrui seus seguidores a vendê-los, porque Deus os instrui a fazer isso. Qual é a intenção dela?
Não vejo como a intenção dela poderia ser outra coisa senão ela querendo se passar por uma escritora inspirada. Enquanto escondia a verdadeira fonte de sua informação para que muitos comprassem seus livros, acreditando conter nova luz do céu, eu tentei, mas não consigo conciliar depois de ver os exemplos neste vídeo e em outros lugares, como essa mulher pode ser confiável. O que é interessante é que essa ideia de que não podemos ser salvos pela indolência e inatividade se encaixa bem com seu ensinamento sobre salvação e o julgamento investigativo, uma doutrina encontrada apenas no Adventismo. Aqui, 5 anos antes da carta que acabamos de ler ser publicada, na edição de 1888 da Grande Controvérsia, ela escreveu no capítulo O Julgamento Investigativo. O trabalho de todo homem passa em revisão perante Deus e é registrado para fidelidade ou infidelidade. Ao contrário, cada nome nos livros do céu é registrado com terrível exatidão, cada palavra errada, cada ato egoísta, cada dever não cumprido, que podem ser muitos deveres de avidez, como praticar a reforma da saúde e vender seus livros. E todo pecado secreto, com toda dissimulação astuta, o céu enviou advertências como aquelas em seus testemunhos ou reforma de saúde, ou repreensões negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, a influência exercida para o bem ou para o mal com seus resultados de longo alcance, todos são registrados pelo anjo registrador. Então, há um anjo em algum lugar anotando todas as vezes que você negligencia as instruções de Ellen White. Quando os livros de registro são abertos no julgamento, as vidas de todos que acreditaram em Jesus passam em revista diante de Deus. Começando com aqueles que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva e termina com os vivos. Cada nome é mencionado, cada caso é minuciosamente investigado. Nomes são aceitos, nomes rejeitados. Quando alguém tem pecados remanescentes nos livros de registros, não arrependidos e não perdoados. Seus nomes serão apagados do livro da vida e o registro de suas boas ações será apagado do livro da lembrança de Deus. Então ela pinta esta imagem para Avenus que momentos desperdiçados, deveres não cumpridos, avisos divinos rejeitados, como suas mensagens para a igreja Battle Creek, alertas sobre reforma da saúde, todos esses atos ou falta deles serão pesados com terrível exatidão, e passaremos em revisão diante de Deus no céu para decidir seu destino eterno. Este é o controle que Ellen tem sobre apenas. É por isso que ela não é apenas uma figura periférica na igreja adventista. Suas reivindicações ancoram seus avisos e pontos de vista ao julgamento investigativo. E se você desconsiderar o que ela diz, isso trará infidelidade ao seu registro no céu. Como vimos anteriormente, se você rejeitar suas mensagens, está rejeitando o Criador. Ela está no cerne da salvação adventista. É por isso que descobrir de onde vem seu material é importante. Precisamos ver se ela é quem ela diz ser. Mas, sabe, uma alegação popular na igreja por aqueles que defendem seu plágio é que ninguém se importava com o plágio naquela época. Ou não existia tal coisa como plágio no final dos anos 1800. Portanto, como no início do meu vídeo da parte 3, a melhor maneira de saber é olhar para as fontes dos anos 1800, porque nenhuma delas está mais viva para questionarmos. Todos eles já foram comida para minhocas, se você quiser usar o coloquialismo. E para mim, olhar para os documentos adventistas do século XIX é muito superior para avaliar esta questão, ao considerar o óbvio conflito de interesses que o White State tem, especialmente agora que a mão de Ellen White foi pega no pote de biscoitos. Se você não assistiu a parte 3, recomendo que assista aquele vídeo, pois mostrei um exemplo do Event Review e Herald de 1864 que denunciava plágio. Mas agora vamos avançar para 1886. A ironia é que mesmo enquanto a Review and Herald e Signs of the Times estavam denunciando o plágio, Ellen White estava plagiando nossos livros. Por exemplo, J. Wagoner, um médico, pastor, líder na igreja, e na época desta publicação, o editor dos Sinais dos Tempos tinha algo a escrever sobre plágio nesta edição de 4 de março de 1886. Como você pode ver, Ellen White tem o primeiro artigo nesta publicação. Também vemos na segunda página, História do Sábado por J.N. Andrews é citado enquanto ela tirou deste livro sem reconhecimento. E se você ler as antigas publicações adventistas como Review and Herald e Signs of the Times, você descobrirá que citar outros autores era comum. Por exemplo, na página 135 dessa edição, encontramos o editor Wagner citando outros escritores, mas o que vamos focar é o artigo escrito nesta página pelo editor A.J. Wagoner intitulado Algo sobre Escrever. Neste artigo, Wagner dá conselhos aos escritores. Ele começa aconselhando a pensar sobre o que você deseja escrever antes de colocar tinta no papel.
Ele aconselha a se expressar da maneira mais simples e direta possível. Então ele continua a dizer: acima de tudo, não plagie. Esta é uma palavra que tem quase o mesmo significado que apropriação indébita, defalcation, etc. Em português claro, significa roubar. Agora não roube. Se alguém escreveu algo que você acha bom, não tente obter o crédito assinando seu nome. Se você citar, dê o crédito ao autor. Se você não conhece o nome do autor ou não deseja divulgá-lo, pelo menos indique que a passagem citada não é sua. Este é o jeito honesto. Fazer de outra maneira é ser desonesto. A lei não pune um homem por apropriar-se de um artigo que foi escrito por outro, a menos que esse artigo tenha sido protegido por direitos autorais. Mas tal ato não é menos desonroso por isso. Não deves roubar. Você pode ter ouvido a Vinas alegar que ela não é culpada de plágio porque ela não pode ser punida em um tribunal de justiça. No entanto, você acabou de ler que Wagoner afirmou que o plagiador ainda seria desonroso ao violar o 8º mandamento. Continuando, além do pecado do plágio, há outra coisa a ser considerada, que é a perda de reputação que traz. Um homem rouba dinheiro porque não tem nenhum e não gosta do trabalho. É muito natural imaginar que as pessoas roubam ideias pelo mesmo motivo. Se suas ideias são suas e são expressas em seu próprio estilo, podem ser um pouco cruas, mas você receberá crédito por ser quem você é. Mas se você pegar as ideias e expressões de outra pessoa e apresentá-las como se fossem suas, as pessoas não lhe darão crédito por ser capaz de produzir algo por si mesmo. Claro, entende-se que há muito pouca originalidade absoluta. Todos nós somos mutuamente dependentes. Não sabemos nada que não tenhamos aprendido. E o que aprendemos alguém já sabia antes de nós. Mas podemos ter combinações de ideias que ninguém mais tem. E podemos ser capazes de expressar ideias de uma maneira que não ocorreu a mais ninguém. Isso é originalidade no sentido comum do termo. Se alguém não tem essa originalidade, se não pode dizer nada que já não tenha sido dito, não há motivo para ele escrever. Note que isso foi escrito um ano antes da edição de 1887 de The Great Controversy ser publicada, que eu destaquei na parte 3, que não incluiu um único crédito. 4 anos antes de Patriarcas e Profetas, 6 anos antes de Passos para Cristo e 12 anos antes de O Desejo das Eras foi publicado. Todos baseados em material plagiado. Então, da próxima vez que você ver a Igreja Adventista afirmando com confiança que não havia ideia de plágio no século XIX, ou que os escritores não se importavam, eu quero que você se lembre deste artigo por seu próprio editor, que disse, acima de tudo, não plagiarize. Ele relacionou isso a roubo e chamou isso de pecado. Ele disse, não assine seu nome em palavras escritas de outra pessoa que você acha que são boas. E que, se você não sabe o nome do autor ou não deseja revelá-lo, pelo menos indique que a passagem citada não é sua. Este é o caminho honesto, ele diz. Isso remete à intenção. Um plagiador não quer ser descoberto e, portanto, não cita, porque quer que o material pareça vir dele. Quanto mais alguém que se diz um mensageiro do Senhor. Wagoner menciona que mesmo se a lei não pune um homem por apropriar-se de um artigo escrito por outro, esse ato não é menos desonroso, e então faz referência ao 8º mandamento. Isso por si só, de um editor e líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1886, refuta o principal argumento do White Estate. O relatório Remick só pode fornecer uma opinião legal. Wagoner, Uriah Smith e outros estão falando sobre as razões morais e éticas de por que o plágio é errado. E, novamente, para uma denominação que defende o 4º mandamento, eles deixaram Ellen White deslizar no 8º. Wagoner também deixa claro que você pode ter plágio sem uma obra sob direitos autorais. Se estiver sob direitos autorais, então você corre o risco de ser processado, mas se você roubar o trabalho de outro que não está sob direitos autorais, então você corre o risco de ser processado. Wagoner diz que tal ato não é menos desonroso. Isso, novamente, é contrário ao que Remick e White Estate estão argumentando. Que se você não pode ser chamado ao tribunal, não há falta. Se você quer aprender mais sobre direitos autorais e pirataria, eu cobri esses tópicos na parte 3. Além disso, Wagoner afirma que o plágio traz consigo uma perda de reputação. Novamente, esta é a razão pela qual o plágio de Ellen White é um problema para a igreja. A igreja não pode chamar isso de plágio ou sequer chamar atenção para a cópia porque eles não podem se dar ao luxo de perder a reputação em seus lucros. É por isso que eles usaram na afirmação do relatório Remick de que ela não plagiou para mudar o termo usado para descrever o que ela fez para empréstimo literário. Somos alimentados com essa história na igreja de que um dos motivos pelos quais sabemos que ela tinha dons espirituais é que ela conseguia ser tão prolífica com apenas uma educação de 3º grau. Ou, como lemos dos brancos anteriormente, ela foi ferida e, portanto, sua produção só pode ser explicada pelo Senhor,
mas se ela conseguisse copiar ou parafrasear grandes quantidades de material, não seria difícil ser prolífico, especialmente quando o mesmo material é usado repetidamente. Sem mencionar que ela tinha uma equipe de assistentes literários para ajudá-la e não escrevia como alguns descrevem romanticamente, apenas com uma bíblia e uma tábua de colo na frente dela. Pense nisso. Se você quisesse escrever um livro e pudesse usar o que encontrasse numa biblioteca sobre um assunto sem citar, poderia escrever um livro. Não demoraria muito para escrever um livro ou muitos livros. Se você tivesse uma inteligência média, poderia unir pensamentos de forma bastante rápida. Por último, Wagner diz que se você pegar as ideias e expressões de outro e apresentá-las como suas, as pessoas não lhe darão crédito por ser capaz de produzir algo sozinho. Novamente, aqui está o motivo pelo qual o plágio é um problema para alguém que afirma ser um profeta. Se ela afirma ser a mensageira do Senhor, o ônus da prova recai sobre ela. E descobrir que ela pegou uma quantidade substancial de material de outros sem dar crédito faz a gente se perguntar sobre a fonte do material dela. É por isso que ela se defendeu em 1867, que vimos anteriormente, ao dizer: o que eu escrevi a respeito da saúde não foi retirado de livros ou papéis. Minhas visões foram escritas independentemente de livros ou opiniões de outros. Richard Posner, um juiz e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, publicou um livro que analisamos anteriormente intitulado O Pequeno Livro de Cores, Plágio em 2007. E, embora seja um livro moderno, acredito que esta declaração sobre plágio, nas páginas 19 e 20, resume este grande problema com Ellen White. Ele escreveu: um julgamento de plágio exige que a cópia, além de ser enganosa no sentido de enganar os leitores pretendidos, induza a confiança deles. Digo isto no sentido de que o leitor faz algo porque pensa que a obra plagiada é original e que não teria feito se soubesse a verdade. Advogados chamam isso de confiança prejudicial, ou seja, confiar em seu prejuízo em uma falsidade. Você acha que os livros de Ellen White teriam sido tão bem-sucedidos quanto foram se a Vene soubesse como eles foram feitos? Ou se seus livros não viessem com a instrução de Deus para vendê-los? E sobre o nosso conselho de saúde que avanistas seguem às vezes para seu prejuízo? Não é disso que Posner está falando, confiando em seu prejuízo numa falsidade? Você acha que uma perda de reputação teria ocorrido se soubessem que ela copiou outros livros para formar seus principais livros, visões e sonhos? Sonhos. Devemos lembrar que eles estavam sob a impressão dos brancos de que tudo isso vinha do dom dela. Sem mencionar, ela não queria que ninguém soubesse de onde ela estava copiando e só deu crédito vago quando Ken Wright a expôs. Mas é claro que ela voltou silenciosamente a plagiar após a exposição de 1888. Quando você começa a ver partes plagiadas de visões e sonhos, acredito que a escrita está no provérbio parede. Mas para alguns ávidos, nenhuma quantidade de evidência é suficiente. Mas pelo que vejo, o plágio foi claramente definido, não só pelos dicionários da época, como vimos na parte 3, mas também desprezado e chamado de pecado pelo editor de uma das publicações mais conhecidas do Adventismo. Sem mencionar a moralidade de afirmar ver algo em visão como um mensageiro do Senhor, roubando de um livro em vez disso. Agora, já que o argumento de Hamek sobre plágio gira em torno da ideia de intenção como autor, acho justo considerar também qual é a intenção de um advogado. A intenção de um advogado é argumentar o ponto de quem está pagando você. Não estou dizendo que Hamek disse intencionalmente algo falso, mas o fato de que advogados podem libertar homens culpados com argumentos legais implica que a opinião legal pode ser feita e argumentou sobre tecnicidades. Por exemplo, se Hamek acredita que Ellen White não tinha má intenção, então ele pode argumentar que ela não era culpada de plágio, mesmo sem fornecer nenhum exemplo. Esta é uma afirmação ousada para Hamek, que afirmou ter lido apenas um de seus livros, a grande controvérsia, que também aconteceu de ser o único livro com crédito. Sem mencionar, ele não pode afirmar enfaticamente que Ellen White não é uma plagiadora, quando argumenta que um plagiador nunca admitiria que é um plagiador. Esse é o ponto todo, eles escondem a fonte de suas ideias. Portanto, porque ele afirma que Ellen White deve ter tido boas intenções, ele pode então apagar a acusação de plágio, e o patrimônio de White pode dizer: um advogado disse que ela não era uma plagiadora. Eu vou concluir com isso. Dennis Fording, professor de Teologia Histórica no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia, Universidade Andrews, foi entrevistado por Peter Dixon em seu podcast SDA Q&A em 2020. Que entrevista convidados de muitas visões diferentes sobre as crenças e problemas de Avenus. Como um conhecido e respeitado estudioso de Ellen White na igreja, fiquei encantado ao ouvir a honestidade e a franqueza do Sr. 14 sobre o debate do plágio.
Em particular, um segmento dessa entrevista chamou minha atenção, e essa foi a admissão dele de que a história da grande controvérsia, escrita por Ellen White nos 4 primeiros capítulos do volume 1 do Espírito da Profecia, era 90-95% baseada na visão imaginária de John Milton sobre a rebelião e queda de Lúcifer, e como Adão e Eva foram enganados pelo diabo em seu livro Paraíso Perdido. Dê uma escutada aqui no 14. Então, algumas semanas depois, John Andrews vai até Ellen White e lhe entrega uma cópia do Paraíso Perdido de John Milton. Ela pega o livro e o coloca em uma prateleira alta em sua cozinha. E não olha para isso, e então ela escreve seu livro Dons Espirituais, volume 1. Nos conta, nos primeiros capítulos, a história da grande controvérsia no céu antes que acontecesse, antes de começar na terra. E a história toda com aquele livro é isso. E então Ron Numbers menciona isso, e Jonathan Butler também o menciona, e alguns outros também. É essa parte da história que não foi bem estudado e bem explicado. É que o livro não ficou na prateleira para sempre. Provável, porque em 1870... Alan White começa a publicar a série de 4 livros chamada Espírito de Profecia, que é o antecedente para a série de Conflito das Eras. Volume 1 é o equivalente a Patriarcas e Profetas. Então ele tem 4 capítulos no início sobre a grande controvérsia no céu e como começa e como termina na terra. Se você comparar esses 4 capítulos com o Paraíso Perdido de John Milton, eu diria que cerca de 90-95% do conteúdo é muito similar para o Paraíso Perdido de John Milton. Não sei se alguém já leu Paraíso Perdido de John Milton. Não é um livro muito conhecido atualmente. É tudo difícil de ler. Você precisa entrar no ritmo da prosa ou da poesia, na verdade. E entre nisso mais sobre os eventos, a geografia, o tema, como é o céu, as conversas. Quando você compara com o Espírito da Profecia, volume 1, capítulos 1 a 4, é muito, muito semelhante. Foi um choque para mim quando fiz essa comparação, quando li. Apenas pense nisso. Não só os ensinamentos de saúde e teologia dela são baseados em outros, mas até mesmo seu arcabouço para a grande controvérsia com. O conflito pode ser rastreado até uma interpretação imaginativa da guerra no céu. Incentivo você a discutir esses tópicos com a sua família nesta temporada de férias. Espero que todos tenham um Natal maravilhoso e lembrem-se, Cristo é Rei. Vejo você no próximo ano.